Olá, irmãos. Sou Valmor Santos, gravando mais um vídeo para a série Breves Reflexões Espíritas. Espiritismo e espiritualismo são a mesma coisa? Em certa cidade da Grande Porto Alegre, tinha uma casa chamada Centro Espírita Ogumegê, a poucas quadras da minha residência. E eu, recém-frequentando a doutrina espírita, sabia que tinha algo errado, mas não entendia bem o que. Depois, estudando melhor as obras básicas, aprendi que a nomenclatura espírita não deveria ser usada pela casa de Umbanda. Nada contra a Umbanda, uma das muitas religiões onde o mediunismo, tal qual na doutrina espírita, é praticado. Mas o termo é usado demais nas redes sociais, geralmente de modo confuso, ou então como pedido de esclarecimento. Então faço a pergunta: espiritismo e espiritualismo são a mesma coisa? Em cima do título de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec põe Filosofia Espiritualista. E logo abaixo do título, ele destaca que este livro traz os princípios da doutrina espírita. E o termo espiritualista só aparece mais uma vez no corpo deste livro. E não é encontrado uma única vez em O Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Quando Kardec cunhou o termo espírita, quis diferenciar a doutrina espírita das demais religiões espiritualistas, pois estas todas creem em alguma existência além do corporal, independente de ser em um hipotético céu ou num inferno inverossímil, etc. Kardec é muito claro quando diz, em O Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espiritismo, e aqui, claro, ele se refere aos fenômenos espíritas, se nos deparam por toda parte na antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Isto é, o Espiritismo não é proprietário e nem tem uso exclusivo dos fenômenos mediúnicos, ou profetas, ou chame-se lá o nome que queira. Aprofundemos nossa compreensão. A partir daqui, farei uso quase integral do texto publicado na página do Facebook Kardec e o Espiritismo, pelo confrade Expedito Cavalcante. Diz ele que espiritualismo é a doutrina filosófica que admite a existência de Deus e da alma. Contrapõe-se ao materialismo, que só admite a matéria. Segundo o materialismo, diz ele, o materialismo no ser humano só haverá o corpo físico. Até as funções superiores, como a matéria, o raciocínio, as emoções, os sentimentos, poderiam ser reduzidos a simples reações físico-químicas do sistema nervoso, do sangue, das glândulas internas. O universo seria formado por acaso e seria explicado dentro das leis das ciências exatas. Esta é a tese do materialismo filosófico. Porém, todos os religiosos que aceitam a existência da alma e de Deus são espiritualistas. Assim, a palavra espiritualista tem significado muito vasto, abrangendo o católico, o protestante, o umbandista, o candomblessista, o israelita, o judeu, o islâmico ou o maometano, inclusive o espírita. Porém, o que é espiritismo? Quando a palavra espiritismo foi cunhada por Allan Kardec, era exatamente para distingui-la das demais doutrinas espiritualistas. Destacamos que a boa compreensão não permite confusões. Assim, temos que a doutrina espírita, que também é espiritualista, se diferencia das outras correntes filosóficas por ter características bem definidas, próprias, a saber, concepção tríplice do homem, espírito, perispírito, corpo físico, sobrevivência do espírito como individualidade, continuidade da responsabilidade individual,
progressividade no espírito dentro do processo evolutivo em todos os níveis da natureza. Comunicação mediúnica disciplinada, voltada para o esclarecimento e a consolação de encarnados e desencarnados. E, ressalto, gratuitamente, onde entra dinheiro para serviços mediúnicos não é espiritismo, ainda que seja mediunismo. A volta do espírito à matéria, reencarnação, tantas vezes quantas necessárias para alcançar a perfeição relativa a que se destina, sem jamais retroagir. Na doutrina espírita não existe a possibilidade da metempsicose, ou seja, da volta do espírito no corpo de animal para pagar dívidas, como aceita, por exemplo, o hinduísmo. Na doutrina espírita, temos a ausência total de hierarquia sacerdotal. A abnegação na prática do bem, ou seja, fora da caridade não há salvação. Terminologia própria, como, por exemplo, perispírito, lei de causa e efeito, médium, centro espírita. Total ausência de culto material, imagens, altares, roupas especiais, oferendas, velas, etc. Na prática espírita não há batismo, nem culto, ou cerimônia para oficializar casamentos. Sem julgamentos com penas eternas, mas concordância com Jesus, a cada um segundo as suas obras, para o bem e para o mal, mas sabendo que nenhuma das ovelhas se perderá ao longo do tempo. Na doutrina espírita há um respeito a todas as demais religiões, embora a doutrina não incorpore a seu corpo doutrinário os princípios e rituais de qualquer uma delas. A moral espírita é a moral cristã. Fazer ao próximo aquilo que dele se deseja, conforme o ensino do Mestre Jesus. Para a doutrina espírita, Jesus é o verdadeiro modelo e guia. Agora, pois, sabemos que a doutrina espírita é espiritualista, como as outras, mas que as demais doutrinas espiritualistas não são espiritistas. Quanto àquela casa, Centro Espírita Ogumegê, estava, sim, usando inadequadamente o termo cunhado por Allan Kardec. O correto seria Centro Espiritualista Ogumegê. Mas nenhum espírito de bom senso vai processar aquela casa, jogar pedra nas vidraças ou condená-la, pois que todas merecem o nosso respeito. E conforme está em O Evangelho segundo o Espiritismo, o cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa, isto é, não faça ao outro o que não queres que te faça. E antes que eu esqueça, a doutrina espírita não é kardecista. Esse adjetivo não cabe pela simples razão de que não é necessário distingui-la de nenhuma outra. A doutrina espírita e espiritismo é a mesma e única. As demais não são kardecistas, nem espiritistas, mas espiritualistas. Há muita confusão, mas apenas por falta de estudo e de compreensão. Pensemos, pois, com sensatez e calma. E também não se usa termos como karma. Karmemos com isso, como diz os amigos do interior. Karma. Muita karma nessa hora. Um abraço, felicidades.